Irmãos, boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. E o Salmo 122 nos convida e diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros, e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Fiquemos de pé, irmãos. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos ao Senhor. Amado Deus, bondoso Pai, te damos graças mais uma vez neste dia, porque podemos te louvar, podemos te cultuar, Senhor, abertamente. Te damos graças porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado e nos fortificado dia após dia. Por isso, ó Deus, nós te rogamos a tua bênção mais uma vez neste culto. Te rogamos para que o teu Espírito esteja nos transformando, nos moldando, nos santificando cada dia mais, Senhor. Nos transforma, Senhor, a semelhança de Cristo. Nos faz entender cada vez mais da tua palavra. Nos faz te conhecer cada dia mais, Senhor. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda porque sabemos que somente Ti é o que é capaz de nos ajudar. Por isso, ó Deus, te rogamos, não apenas por cada um de nós, mas pelos nossos irmãos também, que o Senhor possa estar com eles, ajudando-os e dando assim a tua graça. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua bondade. Que o Senhor conceda graça a cada um de nós. Perdoa nossos pecados, em nome de Cristo. Amém. Irmão, vamos cantar o hino 87. A Deus bendizemos por seu grande amor. Página 80. Hino 87. Então cantemos. A Deus bendizemos por seu grande amor, seu Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai e louvai com fervor a Jesus, exaltai a Jesus Redentor. A Deus Pai bendizemos, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, assim foi que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os salvos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai.
Jesus Redentor. A Deus Pai bendizemos, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entrega, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai e louvai com fervor a Jesus. Exaltai a Jesus Redentor. A Deus Pai bendizemos, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Os irmãos podem sentar. E vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 1. Vamos ler Marcos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 28. E o texto da pregação são os versos 14 a 20. Marcos, capítulo 1. Marcos 1, de 1 a 28. E o texto da pregação são os versos 14 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus:
Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galiléia. O texto da pregação são os versos 14 a 20, que diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Até aqui. Amado irmão e irmã no Senhor Jesus Cristo, você é um seguidor? Não acho que muitas pessoas hoje admitiriam isso. Ser chamado de seguidor é uma espécie de insulto. É alguém que apenas copia o que as pessoas ao seu redor estão fazendo, vestindo-se ou dizendo as mesmas coisas. Significa que você é muito tímido e pouco original para sair por conta própria. Então você é um seguidor? Você deveria ser. Pois é assim que a Bíblia fala do povo escolhido de Deus. Devemos encontrar o curso de Deus para a nossa vida e então segui-lo bem de perto. Considere o que o salmista diz no Salmo 119, versículo 166. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro ou sigo os teus mandamentos. A ideia de seguir o caminho de Deus, devemos encontrar isso em nossa vida. E essa ideia está em todo o Antigo Testamento, a ideia de seguir o caminho de Deus. Porque por nós mesmos, meus irmãos, nós ouviríamos os sussurros do mundo, dos nossos desejos egoístas. Nós nos conformaríamos com o padrão maligno deste mundo. Portanto, nós precisamos de algo para direcionarmos a nossa vida cotidiana. Porém, essa noção de seguir muda um pouco quando nós chegamos no Novo Testamento. Ainda somos seguidores, mas a mudança é que nós passamos a ser seguidores de uma pessoa. Devemos seguir o Mestre que nos chama, e seu nome é Jesus Cristo. Esse é o foco do nosso texto nessa noite.
Quando Jesus começa seu ministério, ele quer ter pessoas por trás dele e ao seu redor para companhia e apoio. Mais do que isso, ele quer pessoas que continuem o seu trabalho após o seu tempo aqui na terra. Portanto, em nosso texto, ele começa a chamar aos seus discípulos. Eles são os homens que receberam a tarefa especial de acompanhar Jesus Cristo aqui na terra. E neste chamado, para que eles sigam, há também um chamado para cada um de nós. E por isso, nessa noite, eu vos proclamo a palavra de Deus do seguinte tema: o Senhor Jesus chama os discípulos para segui-lo. O Senhor Jesus chama os discípulos para segui-lo. Vamos ver 3 pontos. Em primeiro lugar, as boas notícias antes deste chamado. Em segundo lugar, o trabalho árduo com este chamado. E em terceiro lugar, o chamado imediato, ou melhor, a resposta imediata a este chamado. Em primeiro lugar, as boas notícias antes deste chamado. Irmão, nosso texto começa com o que podemos considerar como um detalhe insignificante de João ter sido preso. Podemos pular estas primeiras palavras como basicamente desnecessárias? É realmente importante que João tenha ido para a prisão? Mas vamos fazer uma pausa para ver como todos os eventos neste capítulo estão intimamente relacionados. João Batista veio como a voz do que clama no deserto, apontando para o rei que está à sua frente. Este era o trabalho dele. Quando João é preso pelo rei Herodes, sua obra está concluída e imediatamente o plano de Deus entra no próximo estágio, vamos dizer assim. Por enquanto, Jesus começa a sua obra. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. E o que ele disse? O tempo está cumprido. Deus planejou tudo até agora. E agora é a hora. Jesus acaba de ser lavado com a água do batismo e se identifica com o pecado e a sujeira do homem. Está na hora. Jesus foi selado com o Espírito, equipado para fazer sua obra. Também é hora. Jesus foi declarado do céu como um instrumento escolhido de Deus para fazer a sua obra. E está na hora. O diabo tentou e falhou em fazer com que Jesus abandonasse o seu trabalho. João preparou o caminho do Senhor Jesus Cristo. Então é hora do Senhor Jesus Cristo ir a público. Jesus segue do deserto do Jordão até o norte da Galileia. Quando você lê o Evangelho de Marcos um pouco mais atento, percebe que a Galileia é onde Jesus passa a maior parte do tempo do seu ministério. Ele pode ir para o sul e visitar a Judéia e Jerusalém 1 ou 2 vezes nestes primeiros anos. Mas muito do seu tempo Jesus passa ali gastando no norte do país. Quando ele vem para esta área ao redor do mar da Galileia, qual é a sua mensagem? Ele traz uma mensagem de medo e pessimismo? Você pode esperar isso com seu colega jogado na prisão. Talvez Jesus devesse alertar as pessoas sobre o malvado rei Herodes, ou fazer com que tirassem João da prisão. Mas o texto diz que Jesus veio pregando o Evangelho. Deixe-me primeiro apontar para a palavra Evangelho ou Boas Novas. Vemos isso no título do livro que nós estamos pregando: o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos 1:1. Essa é a notícia da vitória das linhas de frente de batalha. Esta é a vitória que Marcos está anunciando, mesmo antes de Jesus ir até a cruz. Há tantas notícias ruins no mundo. Existiam naquela época, ainda existem hoje. Há muita morte, muito sofrimento, maldade,
Mas Jesus vem com uma palavra de boas novas, boas notícias para as pessoas neste mundo. Com notícias que são boas na vida e na morte. O povo da Galileia deve ter ficado bem agitado quando Jesus entrou em suas cidades. Talvez a palavra sobre João que ele pregou tenha se espalhado de tal maneira. Mas a maior parte da audiência de João, devemos lembrar, veio da Judéia e Jerusalém. Nas sonolentas aldeias da Galileia, não havia muito entusiasmo por profetas estranhos e mestres errantes. Mas agora aqui estava um homem de uma de suas próprias cidades, um carpinteiro de Nazaré, com uma mensagem bem convincente. Então quais são as novidades? Isto é o que Jesus está dizendo. O reino de Deus está próximo. Um rei veio trazer justiça, trazer paz. Aqui está um rei que pode libertar você de todos os inimigos, até mesmo do próprio pecado. O reino está próximo. É isso que Jesus está dizendo. Às vezes nós temos dificuldades de definir o que é o reino de Deus. Sabemos que o reino de Deus inclui a igreja, porém é mais do que isto. Sabemos que o reino existe agora, mas ao mesmo tempo ele é futuro. Talvez não estejamos familiarizados com a ideia de reis e reinos para apreciar o que isso é. Então as pessoas da Galileia, elas realmente sabiam o que Jesus estava dizendo? Meus irmãos, com certeza. Eram israelitas que viveram por muito tempo na esperança de dias melhores. Séculos atrás, Deus havia prometido o Messias, aquela figura gloriosa que viria com grande poder e restauraria tudo. Os judeus também sabiam que haveria outro rei como Davi, o maior rei que Israel já teve. Os fiéis esperavam por este novo reino, quando Deus reinaria sobre o Israel, que seria um Israel obediente e sujeito à sua glória. Os israelitas cantaram salmos, como o Salmo 145, com grande expectativa. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. Imagina a emoção quando ouvem de Jesus que agora é chegado o momento. O reino está próximo. São as boas novas. E você pode ter certeza que teria sido difícil para o público de Jesus não pensar em que isto significava uma batalha iminente contra os romanos. Nessa época, César e suas legiões ocupavam a Palestina há mais de 100 anos. 100 anos de pesados impostos. 100 anos de humilhação. Sem seu rei, seu exército, sem liberdade. Os judeus desejavam serem livres. Ouvem Jesus falar sobre o reino e concordam. É hora de tornar Israel grande novamente. Mas Cristo não está promovendo aqui uma agenda política. E isso é muito mais sério do que derrotar Roma. 2 reinos estão em meio de uma guerra naquele momento. É o domínio de Satanás travado na batalha contra o reino do Senhor. E então Jesus mostra isso também, expulsando demônios e mostrando sua autoridade. Demoraria um pouco para que as pessoas pudessem ver isto. Mesmo aqueles que descobrem, ele manda ficar quietos, pois o dia da batalha final ainda não chegou. Ao mesmo tempo, Jesus chama todos que o ouvem: arrependei-vos e crede no Evangelho. Se a hora de Deus é agora, se o reino de Cristo está próximo, todos vocês precisam se preparar. Se você olhar para trás, é isso que João Batista também estava dizendo.
Mas pense na diferença entre João dizendo isso e Jesus dizendo isso. Um é um mensageiro, o outro é o rei. Um é um pecador humilde, o outro é o próprio Deus. Um olha apenas o lado de fora das pessoas, enquanto o outro vê bem fundo no coração, onde há tanto pecado e orgulho. Não há como enganá-lo. Quando Jesus o chama para se arrepender, é melhor você ouvir. Arrependimento significa que a pessoa que estava se apegando ao pecado passa a odiar o pecado e amar a Deus. O arrependimento significa uma mudança radical na sua vida. Uma mudança radical no coração, na vida diária. Sempre que ouvimos as boas novas de Cristo e seu chamado ao arrependimento, é como chegar a um cruzamento. Em que direção você está indo? Você vai continuar em frente? Você vai virar para a direita ou para a esquerda? Ou você vai recuar e seguir na direção oposta que você estava indo? Você vai seguir a Cristo, o Rei? Arrependam-se, disse Jesus, e creiam no Evangelho. Pense na palavra crer. Jesus acabou de começar a pregar, mas já espera que todos acreditem em sua palavra. Ele não precisa construir credibilidade. Cristo já a tem em virtude de quem Ele é. Ele nos exorta a acreditar em Deus, a acreditar que Deus é o tipo de Deus sobre o qual Jesus nos fala aqui. Acreditar que Deus realmente está dando seu próprio Filho pelos pecadores. Acreditar que o que parece bom demais realmente é bom. É uma realidade, ou melhor, é uma mensagem de boas novas que Jesus está levando para a Galileia. E é uma mensagem que precisa ser divulgada. Então Jesus começa a reunir os seus discípulos para si mesmo. E isso nos leva ao nosso segundo ponto: o trabalho árduo com este chamado. Se você já assistiu a um artista de rua, vamos dizer no centro de Recife, sabe que uma multidão pode se reunir rapidamente para ver e ouvir. A curiosidade é uma coisa poderosa. Bem, quando Jesus começa seu ministério, é certo que as pessoas começarão a se dirigir a Ele imediatamente, especialmente quando Ele começa a curar os enfermos e distribuir comida de graça. As multidões vêm correndo imediatamente. Mas Jesus não quer um fã-clube. Ele quer pessoas a quem possa treinar e enviar. Jesus não era a única pessoa que reunia seguidores e discípulos para si mesmo. Havia muitos homens que faziam isso também naquela época. Existiam os rabinos, fariseus e saduceus, que viajavam pelo país. Muitos deles, porém, ficavam no sul, perto da cidade grande. Mas também havia outros em outras partes do Império Romano. Havia os sábios, os filósofos, que vagavam de um lado para outro, espalhando suas ideias. Eles ensinariam qualquer um que desse ouvido a eles. E se houvesse alguns que estivessem interessados, especialmente interessados, esses professores os convidariam para um círculo interno, para orientá-los e moldá-los. Diziam que a marca de um verdadeiro aluno era que ele estava coberto com a poeira das sandálias de seu mestre. Isso é o quão perto um bom aluno iria seguir em sua poeira, para que não perdesse uma só palavra da boca dele. Jesus também quer discípulos. Observe que é uma das primeiras coisas que ele faz. Vamos dizer, é um planejamento de sucesso. Jesus não estará na terra para sempre. Então estes serão os homens que
contarão a história de sua vida, do Evangelho, que moldarão a igreja do Novo Testamento e que pregarão as boas novas do reino de Deus, até mesmo ali em Roma e além de Roma. Um dia, enquanto Jesus caminhava ao longo do mar da Galileia, ele viu uma cena típica naquela época e naquele local. Pescadores lançando a rede ao mar. O mar da Galileia era um ponto de encontro de pesca. Um historiador daquela época diz que havia mais de 300 barcos a qualquer momento nas águas, em um lago de tamanho médio. Vamos notar que Jesus chama Simão e André enquanto eles fazem seu trabalho diário. Essas são pessoas normais. Eles não são das escolas religiosas do sul, nem são membros da alta classe pelos padrões do mundo. Eles não são sábios e nem poderosos, de forma alguma. Mas a esses homens que Jesus chama e diz: sigam-me, ele está dizendo o seguinte: quero que você vá aonde eu for. Quero ver você bem atrás de mim, me ouvindo, testemunhando o que eu faço e aprendendo comigo. Pois eles vão precisar de treinamento, muito treinamento. Pense no tipo de homem que esses discípulos mostram ser. Eles vão discutir sobre quem é maior. Eles vão ficar com raiva quando as pessoas os rejeitam. Eles vão vão ter dificuldades em confiar no poder de Jesus Cristo. E finalmente, eles vão abandonar seu mestre no momento mais difícil de sua vida, lá na cruz do Calvário. Diríamos que eles não são candidatos fortes para o ministério, sem credenciais e com caráter, vamos dizer assim, questionável. Mas Jesus pode trabalhar com eles. Ele pode trabalhar com qualquer pessoa. Em seu poder e graça, ele os mudará, os transformará. Era como se Jesus dissesse: dê-me 12 homens mais comuns, e com eles eu posso mudar o mundo. Sabemos que há uma lição nisso para nós. Deus ainda não escolhe quem tem tudo junto neste mundo. Cristo compõe sua igreja de um monte de pessoas imperfeitas, pessoas com fraquezas, pessoas com personagens difíceis, mesmo com histórias difíceis. E Ele nos transforma. Seu poder pode ser aperfeiçoado em nossa fraqueza. Mas nunca devemos pensar muito sobre quem somos agora. Mas devemos pensar sobre o que Jesus pode fazer por cada um de nós. Como o Senhor pode usar você. Como você pode servi-lo exatamente onde você está hoje. Como você pode segui-lo. De uma certa perspectiva. Há muita coragem neste chamado. Siga-me. Jesus assume o direito de reivindicar o serviço e a lealdade desses homens. E quando ele chama, ele não oferece nenhuma promessa nem recompensa. Não há nenhuma razão para que eles servissem a Cristo, para que eles deveriam segui-lo. Jesus não faz promessa alguma. Provavelmente, é verdade que esses homens já ouviram e viram Jesus antes. Ele estava na Galileia por um tempo. Então a notícia se espalhou. Eles podem muito bem ter ficado intrigados com isso. Talvez conversado sobre isso. Então o que você acha daquele sujeito de Nazaré? O que você acha dessa conversa sobre o reino dele? Mas agora está ele aqui. E agora é hora de agir. Jesus não diz:
Senhores, tem uma proposta para fazer para vocês. Reflitam sobre isso. Jesus não diz isso. Ele também não diz: venha, vamos conversar. Mas ele diz: siga-me. Ele exige isso. Hesitar é desobediência. E então, o que significa seguir? Acabamos de dizer que outras pessoas, outros rabinos tinham grupos de pessoas ao seu redor. Esses seguidores podem ter a obrigação ocasional, como serem solicitados a carregar os pergaminhos do professor ou buscar um pouco de água. Mas foi aí que as obrigações pararam. Um discípulo sempre pode partir quando as chuvas de inverno começam a cair. Ele poderia voltar para casa quando fosse a hora de ganhar um pouco mais de dinheiro. Os seguidores caem. Ainda é verdade hoje. Cancelamos a assinatura. Cancelamos o segmento. Mas Jesus é fundamentalmente um tipo diferente de professor. E ele chama por discípulos fundamentalmente diferentes. Primeiro, ao chamado: siga-me. Em seguida, a tarefa: e eu farei de vocês pescadores de homens. O chamado para seguir a Cristo sempre vem com um trabalho, uma designação. Não basta seguir o mestre, curtir o som de sua voz, talvez chegar um pouco mais perto dele quando você estiver com medo. Se você deseja seguir a Cristo, você precisa começar a trabalhar. A obra que ele dá a esses homens do mar é se tornarem pescadores de homens. Estão familiarizados com esta frase. Jesus não está falando sobre lançar redes ao redor das multidões que estão caminhando pela rua, prendendo-os para que vocês possam arrastar eles para dentro da igreja. Ele está falando sobre a obra de fazer mais discípulos, pregar o evangelho, treinar novos convertidos, reunir pessoas para Cristo. Para Jesus colocar em termos de seu trabalho atual, que mensagem isso transmitiu para aqueles homens? Esses homens sabiam que pescar não era uma vida fácil. É quando você está de férias, talvez em um barco do seu amigo, ou você tem um barco e está de lazer na praia, pescando, e isso é muito bom. Mas ganhar a vida com isso é um sério desafio. Horas difíceis sob o sol quente, longas horas no mar, às vezes traiçoeiro. Nenhum motor de popa, mas apenas longos remos de madeira quando o vento não enche suas velas. A pesca também exige paciência, pois às vezes os peixes simplesmente não mordem. E quando os peixes enchem as redes, isso significa que o trabalho só se multiplica. Puxar as redes pesadas, remar de volta à praia e separar, limpar a pesca do dia. Esses discípulos sabem que pescar peixes não é piquenique algum. Pescar homens não será mais fácil. Responder ao chamado de Jesus é dizer que você está pronto para o trabalho. Trabalho árduo, trabalho cansativo, trabalho que pode não ter resultado imediato ou como você quer. Para esses discípulos, segui-lo significa levar as boas novas a um mundo que nunca as ouviu. Haveria sofrimento, sacrifício e perseguição, e nem sempre teriam a resposta como eles esperavam. Tudo dependia de Deus. E muitas vezes é isso que acontece conosco. Nós temos expectativa,
As expectativas são as melhores, mas nem sempre acontece como nós queremos. Assim é para os seguidores de Cristo hoje também. Segui-lo não é ter uma vida mais fácil, pois ele nunca prometeu vida fácil para nós. Nós queremos uma vida mais fácil. É isso que nós queremos. Onde Jesus se encaixa ao lado de tudo o mais que nós gostamos. E ainda temos muito tempo para nós mesmos. Mas Cristo, Ele não promete isso para nós. Ouvir a palavra de Cristo significa trabalhar duro em nossas casas, igrejas e locais de trabalho. É mais difícil criar uma família à maneira de Deus. É mais difícil administrar seu dinheiro à maneira de Deus. É difícil viver em uma sociedade incrédula e ao mesmo tempo ser fiel a Cristo. Trabalhar para o Senhor também exige paciência, pois às vezes não há recompensa ou sucesso óbvio. Ser fiel significa permanecer fiel, ano após ano, até o dia de nossa morte. Se Jesus estivesse tentando persuadir esses homens, ele teria colocado de uma forma bem diferente, feito com que soasse mais convidativo para aquelas pessoas. Mas ele é honesto com eles. E quando começamos a ver o que significa seguir a Cristo em todas as partes de nossa vida, qualquer um pode até parar, até pensar em desistir. Isso vai ser difícil. Isso vai ser uma luta. Às vezes nos perguntamos se podemos desregrar as coisas, desregular tudo, fazer tudo da nossa maneira, porque parece que nós não vamos conseguir. No entanto, pense novamente naquele chamado. O Senhor Jesus Cristo, aquele que está chamando você, Ele é o campeão, Ele é o rei vitorioso. É Ele quem tem notícias realmente boas. Ele é o mestre gracioso que nos ensina os seus caminhos. Ele é o poderoso Senhor que pode transformar pescadores comuns, ou melhor, pecadores comuns e pessoas fracas em profetas, sacerdotes, reis e rainhas. Que privilégio então atender seu chamado. E que urgência, pois não há momento a perder em nossa vida. E chegamos ao último ponto. A resposta imediata a este chamado. Então, o que esses humildes pescadores fazem quando ouvem o chamado de Cristo? O texto diz: eles imediatamente deixaram suas redes e o seguiram. Eles não sabem muito sobre ele, mas estão dispostos a segui-lo. E eles estão totalmente entusiasmados com isso. Observe que eles deixaram suas redes. Suas redes são suas velhas vidas. É sua carreira, é a segurança de seu emprego, a familiaridade daquele pequeno lago. Eles estão deixando tudo para trás para seguir a Cristo. Vemos exatamente a mesma coisa quando Jesus chama Tiago e João, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Provavelmente, gerações da família Zebedeu pescaram na Galileia. Nessa cultura, uma empresa familiar seria transmitida por séculos. Observe que Tiago e João estão mesmo com seu pai. Aquele queria passar tudo isso para eles. Mas eles vão embora, sacrificando os laços familiares, abrindo mão de um meio de vida. A obediência é imediata. Eles seguem sem dúvidas, de imediato. Eles deixaram tudo o que conhecem.
Não é esse o chamado do Senhor Jesus Cristo? Ele não espera que as circunstâncias da vida estejam boas, certas. Sua lição não nos permite dizer, ou melhor, sua ligação, seu chamado não nos permite dizer: espero atender amanhã a esse chamado. Vou levar isso mais a sério quando eu for mais velho, uma vez que estarei mais tranquilo. Nem os erros que cometemos no passado importam. O que quer que tenha acontecido antes, Cristo nos chama hoje para segui-lo. Vamos descobrir o que significa essa resposta imediata e dramática. Porque talvez alguém esteja se perguntando: eles deixaram suas redes. Cristo me chamou para deixar minhas ferramentas, abandonar minha mesa no escritório e ir para o seminário? Abandonar, melhor, isso significa que tenho que vender tudo que tenho e fazer viagens missionárias por anos? Paulo nos lembra que nem todos são apóstolos, nem todos são missionários e nem todos são evangelistas. Pois a cada um ele deu um dom e uma tarefa diferentes. A beleza e o desafio da vida cristã é que podemos seguir o Senhor Jesus Cristo em nossas circunstâncias atuais, como filhos, como pais, como maridos e esposas, como donos de negócios e como estudantes e aposentados. Onde estamos hoje é importante. Onde estamos hoje é onde podemos aprender com Jesus e fazer a sua vontade. Mas não vamos ler nosso texto muito rapidamente. Existem coisas que devemos abandonar. Existem coisas em nossa vida, ou melhor, em sua vida, em minha vida, que você precisa deixar para trás. Existe alguma coisa que você deveria abandonar hoje para que possa seguir melhor a Jesus Cristo? Você pode ter certeza que existe. As Escrituras nos dizem: deixemos de lado todo o peso e todo o pecado que tão facilmente nos enreda, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, verso 1. Deixe de lado tudo em sua vida que lhe atrapalha, tudo que lhe distrai, tudo que lhe impede de servir a Deus de todo o coração. Um hábito, uma atitude, uma memória, um trabalho, outra pessoa, um rancor ou uma amargura. Coloque de lado. Jesus diz isso mais tarde em Marcos 8,34. Se alguém deseja vir após mim, a si mesmo se negue, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se alguém deseja a vida em Cristo, se precisa se unir a Cristo pela verdadeira fé. Precisamos segui-lo em uma obediência voluntária e um amor genuíno. Irmão, é isso que você está fazendo hoje? É isso que você é, um seguidor? Segui-lo é ser instruído por nosso bom professor. Significa ouvi-lo e confiar nele. Significa seguir é desfrutar da comunhão com Cristo todos os dias da sua vida, tão perto dele que você fica coberto com a poeira de suas sandálias. Segui-lo é compartilhar todas as bênçãos que ele ganhou para você em sua vida, sua morte e sua ressurreição. Então você está pronto para segui-lo mais de perto? Você está pronto para cada dia mais se aproximar do seu mestre? Está pronto para fazer o seu trabalho onde você está?
Cristo espera que respondamos um sim, mas um sim sem dúvida, sem hesitar. Que possamos fazer a vontade de Deus com toda alegria para a obra que Ele tem feito por nós, para que tudo no seu reino possa prosperar. Que Deus nos abençoe. Amém. Oremos ao Senhor. Amado Deus, bondoso Pai, obrigado pela Tua bondade, Senhor, pela Tua graça. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos concedido. Que essa palavra, Senhor, esteja em nosso coração. Que essa palavra frutifique, Senhor, e nos transforme. Que essa palavra, Senhor, nos conceda graça. E que possamos assim, Senhor, fazer a Tua vontade. Ó Senhor, obrigado, Deus. Obrigado pela Tua bondade, pelo Teu amor em nossas vidas, de nos lembrar sempre do nosso chamado. Que possamos fazer a Tua vontade com alegria imensa, Senhor. E rapidamente, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda em nome de Cristo. Amém. Irmãos, cantemos o hino de número 71. A nova do Evangelho. Hino 71. E durante este hino vamos dar nossas ofertas também ao Senhor. Hino 70, ou melhor, 71, cantemos. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti. Pois tanto ao mundo amor e ao perdido pecador, que do céu lhe deu seu Filho, para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A nova do Evangelho já se lança vida e paz, é o amor de Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas se nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A nova do Evangelho vem a todos avisar do perigo grande e grave, para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos detenhas no mal, cobiçando os seus prazeres, pois vos pode ser fatal. Santa paz e perdão
da paz e perdão, bendito nosso Deus. Irmão, fiquemos de pé. Vamos confessar nossa fé com o credo apostólico, esse credo que é um resumo da fé cristã, não de uma igreja em si, mas da igreja de Cristo de todos os séculos. Todos aqueles que creem que este credo é um resumo de sua fé, confesse comigo dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Oremos mais uma vez. Amado Deus, obrigado pela tua bondade. Obrigado porque tivemos um culto debaixo de tua graça e em santa ordem. Que o Senhor continue nos dando sempre a tua graça de podermos te cultuar em paz. Que o Senhor esteja nos guardando, Senhor, nesta semana. Que amanhã, quando nós voltarmos aos nossos trabalhos, possamos descansar em tua graça, confiando que o Senhor sempre está conosco. E por isso nós te rogamos que o Senhor esteja nos protegendo, esteja nos guardando, nos livrando de todo mal. Nos ajuda, Deus. Nos protege, porque sabemos que este mundo é mau, que este mundo tenta nos desviar. Por isso, ó Pai, nós te rogamos, ajuda-nos e nos guarda, Senhor. Abençoa cada um de nós e nossos irmãos também, em toda parte do mundo. Que o Senhor conceda graça também a eles. Esta é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Irmãos, cantemos nosso último cântico, hino 70, página 74. Hino 70. Vamos cantar o nosso último cântico. Hino 70, página 74. Então cantemos. Da igreja ao fundamento é Cristo Salvador, em seu poder descansa, é forte em seu amor, em Cristo bem firmada, segura sempre está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento surge em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus.
Recebam a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. E assim nós terminamos o nosso culto. E queremos dar boa noite a todos que estão nos assistindo. E que Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma boa semana.